O aumento da passagem de ônibus quase sempre é justificado pelos custos do transporte coletivo. Em Belo Horizonte, são as próprias empresas que fazem o controle do dinheiro que entra em caixa e o que é gasto para manter o sistema. Mas nem sempre foi assim. Até 2008, era a BH Trans a responsável pelas planilhas. O contrato atual mudou a regra e acabou abrindo brechas para possíveis irregularidades que são alvos de investigação. É o que a gente vai ver com o Ricardo Melo na terceira reportagem da série Tá Agarrado. Até 2008, a Prefeitura de BH era a dona de direito e de fato do transporte coletivo da cidade. A BH Trans controlava a planilha de custos de todos os insumos: diesel, pneus, manutenção, salários, impostos. Dava trabalho, mas o município sabia quanto entrava de dinheiro e quanto custava a operação do sistema. Os técnicos da BH Trans faziam esse tipo de cálculo a cada 10 dias na licitação anterior. Então, entre 98 e 2008, a cada 10 dias a planilha era rodada. E assim, se você for no Cefet, qualquer técnico formado em transporte e trânsito sabe calcular quanto que custa o quilômetro e quanto que custa o serviço de transporte coletivo da cidade. A prefeitura não fala, a BH Trans não fala, porque está fora do contrato. E mesmo que ela soubesse falar, isso não seria implementado porque o contrato não permite. Com esse controle, a BH Trans conseguia saber quanto custa para um ônibus rodar 1 quilômetro em Belo Horizonte. E o pagamento para as empresas era feito pela quilometragem e não pela quantidade de passageiros transportados. O modelo era assim: o valor desse 1 quilômetro mais 12%, que era o lucro das empresas. Esse tipo de gerenciamento tornava interessante aumentar a oferta de linhas para fazer crescer a quilometragem e o faturamento. Para os usuários era bom também. Mais veículos nas ruas significa menos passageiros viajando em ônibus lotados. Mas em 2008, a BH Trans entregou a chave do cofre às empresas. O edital transferiu a elas o controle das receitas e das despesas. O faturamento passou a vir do dinheiro das passagens. A lógica se inverteu. Quanto mais gente dentro de um ônibus, melhor. A remuneração do empresário, ela não está ligada à qualidade, ela está ligada ao número de pessoas, ou seja, à lotação. Então, quanto mais lotado, mais rentável é o transporte para o empresário. Então, é um modelo que quase que incentiva a má qualidade. O novo contrato de concessão, com duração de 20 anos, estabeleceu que a tarifa seja reajustada com base na inflação desde que a prefeitura autorize o aumento. E a cada 4 anos seria realizada uma auditoria independente. Se os custos aumentassem muito, a tarifa subiria para garantir a saúde financeira do sistema. Em 2018, uma auditoria foi contratada para avaliar os custos das empresas. O resultado do trabalho causou polêmica e foi investigado pelo Ministério Público de Contas. O relatório da Maciel Consultores concluiu que, para que os empresários não tivessem prejuízo, a tarifa deveria ser de R$ 6,35, a mais cara do Brasil. A auditoria custou quase R$ 1 milhão aos cofres públicos, mas, segundo os procuradores, os trabalhos foram sumariamente desconsiderados pelo prefeito Alexandre Calil, que autorizou um reajuste bem menor na tarifa, de R$ 4,5 para R$ 4,50. Nos primeiros 10 anos do contrato, a inflação acumulada no país ficou em 71%. No mesmo período, a tarifa foi de R$ 2,30 para R$ 4,50, reajuste de 95%. O inquérito do MPC encontrou indícios de que as empresas superfaturavam os custos para justificar os aumentos na tarifa. O relatório da investigação também afirma que a consultoria ignorou as evidências de fraude e fez uma auditoria absolutamente inútil para o poder público. Boa parte dos empresários que atuam aqui na capital também tem concessões em outras cidades e até em outros estados. A investigação descobriu que esses grupos econômicos misturavam notas fiscais de compras de várias empresas para confundir a fiscalização.
Na hora de pedir autorização à prefeitura para aumentar a tarifa, as empresas precisam apresentar uma planilha de gastos. Nessas planilhas, apareceram muitas notas fiscais que não têm nada a ver com Belo Horizonte. Um exemplo, a Turilessa, empresa do consórcio Pampulha, que pertence aos irmãos Rômulo, Robson, Rubens e Roberto Lessa, apresentou à auditoria uma nota fiscal de compra de 30 mil litros de óleo diesel por R$70 mil. Mas a própria nota demonstra que o combustível foi entregue na rua Ana Cardoso da Silva, em Uberlândia, sede de outra empresa do grupo, a Autotrans Transportes Urbanos e Rodoviários. Outra nota apresentada como custo da Turilessa em BH revela que outros 38 mil litros de diesel foram entregues na sede da Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário, que também faz parte do grupo, mas fica em Montes Claros. Em depoimento à CPI da BH Trans na Câmara de Belo Horizonte, Robson Lessa negou irregularidades. A contabilidade das empresas, às vezes, ela tem mais serviços além de Belo Horizonte, entendeu? O volume de documento é muito grande e, por algum equívoco, pode ter ido uma nota ou outra que com outro endereço, qualquer coisa desse tipo. Mas que, obviamente, a auditoria, ela expurgou isso do trabalho dela. A auditoria da Maciel Consultores ignorou também a ata de uma reunião realizada em 2009 entre os sócios da Milênio Transportes, integrante do consórcio Pampulha. O documento mostra que uma das sócias não aprovava a contabilidade porque foram localizadas várias notas fiscais de compras de combustível que não entraram na empresa. A mesma sócia disse que não concordava com o fato de uma empresa do porte da Milênio ter tido um lucro de apenas R$18 mil naquele ano. Outra inconsistência. No dia 16 de fevereiro de 2015, as empresas Cidade BH e Milênio Transportes, que fazem parte do mesmo consórcio, compraram 15 mil litros de diesel. Apesar da compra ter sido feita no mesmo local e no mesmo dia, cada empresa pagou um preço diferente. Para Milênio, o litro de diesel custou 10 centavos mais caro. O gasto com aluguel das garagens também é considerado suspeito. As empresas maiores alugam os espaços para as menores, mas para os procuradores, os valores não fazem o menor sentido. Nos custos da aviação Fênix, consta o aluguel de 34 vagas de garagem por R$34 mil. Já a aviação Sandra colocou no papel que paga 7 vezes mais por 30 vagas, cerca de R$200 mil. Até despesas pessoais dos empresários e familiares entravam na conta das empresas. Ana Paula Carvalho, filha de Roberto José Carvalho, casou-se em 2013 e alugou por R$45 mil um espaço de festa para 700 convidados. Segundo o relatório, a nota fiscal foi enviada para a Rodopaz, do pai dela, o que, segundo os investigadores, é indício de que quem pagou a festa de casamento foi a empresa e, por tabela, os passageiros. Essa é a explicação que a Ana Paula deu à CPI. No meu casamento, quem pagou as despesas foi meu pai. Do bolso dele ou do bolso da empresa? Dele. Se aconteceu, né, da empresa pagar alguma coisa, depois foi reembolsado por ele. Os investigadores encontraram recibos de pagamentos da empresa Veloc, que é uma locadora de veículos. Contratos e planilhas indicam que a Rodopaz aluga os ônibus dessa empresa. Tanto a Rodopaz quanto a Veloc pertencem ao mesmo dono. Todas essas inconsistências, além de notas fiscais rasuradas, foram entregues pelas empresas para a auditoria, que não questionou nenhuma delas. A auditora Shayla Santos da Silva, responsável pelo estudo, prestou depoimento por videoconferência à CPI. A nota fiscal não estava na seleção. Senhora Shayla, esta nota fiscal consta no relatório que a senhora assinou. Eu não assinei os documentos, não, assinei o relatório. Senhora Shayla, a senhora está mentindo para essa CPI? Esses são os anexos do relatório. São anexos do relatório que a senhora assina. O ex-diretor de planejamento da BH Trans, na época da auditoria, Daniel Marques Couto, disse aos vereadores que desconhecia as irregularidades. As notas fiscais foram objeto de uma amostragem
com autonomia e independência da empresa contratada, que fez a seleção da amostra, que definiu quais eram os meses, que pegou aqueles meses e confrontou com os balanços, com as demonstrações financeiras lá das empresas, e a partir daí emitiu as conclusões de auditoria. Que as empresas querem lucrar e podem estar forjando números para lucrar mais, é uma questão que nós estamos investigando. O fato da auditoria, da Maciel, não ter observado isso, e da BH Trans, em anos de BH Trans, não ter considerado essa possibilidade, é que está nos assustando aqui hoje. Segundo quem conhece o sistema de transporte público de BH de perto, as empresas exercem um poder que, por lei e pelo contrato de concessão, elas não têm. Contam com a omissão de quem deveria fiscalizar o trabalho delas. Tem um modelo do contrato que é ruim, que leva a uma má qualidade, mas quando você identifica os erros e não reage, aí é uma falha de atuação, né, da BH Trans, da prefeitura. A se estudar, né, a se identificar aí qual foi o problema, eventuais culpados e quais seriam as penalidades nesse cenário. A BH Trans informou que abriu um processo administrativo para apurar eventuais ilícitos cometidos pela Maciel Consultores na execução do contrato e outro para apurar denúncia de conluio entre as empresas para a formação de cartel. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 180 dias. O prefeito Alexandre Calil, do PSD, não se manifestou sobre o relatório indicar que ele ignorou o resultado da auditoria realizada em 2018. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH afirmou que as empresas associadas atenderam todas as solicitações da Prefeitura e que foram enviados mais de 140 mil documentos. O Setra disse que considera que documentos que não estavam em conformidade com o processo de auditoria tenham sido descartados. Nós procuramos a Maciel Consultores, mas não tivemos retorno.